E vamos prosseguir, não é verdade? Vamos prosseguir, porque são grandes as expectativas que têm sido geradas no nosso espírito ao nos aproximarmos de Cristo. Sabia que a minha fé, ela está mais em ação? Que eu tenho acreditado, tenho olhado para Jesus como um mesmo. Eu espero que você também. E eu quero convidar você a ir adiante e ir até o fim, pois eu acredito que nós vamos ter uma visão mais clara, uma visão realista, uma visão de quem realmente Cristo é, o Filho de Deus, o Todo-Poderoso, mas também o Filho do Homem, o sofredor. E as suas dores mostram quanto nós iríamos sofrer, padecer e nada resolveria, pois nós éramos dignos daquele castigo. E esse áudio de hoje, ele vem com o título Lendo e Interpretando Marcos. Então tá. Desde a antiguidade se ouve tantos ensinamentos diferentes, não é verdade? Nós vimos que o gnosticismo, o docetismo, as heresias vêm impregnando a igreja, entrando pela igreja através dos falsos profetas. Muitos foram enganados, muitos ainda têm sido enganados. Mas nós temos como saber a verdade. Se nós estudarmos a palavra de Deus, nós podemos, com certeza, ter conhecimento de toda a verdade. Desde o princípio, desde o Éden, Deus nos ensinou que nós deveríamos ouvir e seguir os seus ensinos, pois eles iriam nortear a nossa peregrinação aqui pela terra. E nós vimos quando o homem desviou dos princípios de Deus, quando o homem deixou de ouvir Deus, o homem começou a entrar em uma bagunça. O seu relacionamento com a sua esposa começou a não dar mais certo, começaram a se desentender. A terra endureceu e foi difícil, e hoje nós vemos que é difícil tirar o seu fruto. Foi por isso que Moisés disse em um dos seus sermões: assim ele os humilhou e os deixou ter fome, mas depois os sustentou com um maná que nem vocês e que nem os seus pais, os seus antepassados sabiam, conheciam. Mas o homem viverá de tudo aquilo que procede da boca de Deus. Disso sim viverá o homem. Quem tem sido o seu guia? Do que você tem se alimentado? Vamos orar? Porque a verdade e os bons ensinos provêm da boca de Deus e sabemos que só o Espírito Santo de Deus pode nos dar o verdadeiro alimento para que nós vivamos. Pai, nós nos curvamos diante da Tua face e recordamos que Jesus Cristo, o Teu Filho, nos apresentou a Tua palavra e Ele revelou a nós que Ele podia, através da sua oração, suplicar a Ti para que o Senhor nos santificasse, que o Senhor nos fizesse santos mediante a verdade. E Ele é a verdade. E Jesus disse: Pai,
Santifica-os na sua palavra, pois a sua palavra é a verdade. Ela é o pão que nos alimenta. Pai, nós estamos aqui para estudar a sua palavra, porque ela vai nos manter longe das tradições dos homens, longe do engano, longe das mentiras, longe, Senhor, de tudo aquilo que nos mantém longe de Ti, longe da Tua vontade. Mas ela nos manterá perto de conhecer a Ti, de conhecer o que o Senhor pensa, de conhecer a Sua mente, e vai nos dar força para aplicarmos a sua verdade e vivermos a sua vontade e assim ter o nosso estilo de vida transformado. Pai, nós oramos em nome de Jesus Cristo. Amém. Lendo e interpretando Marcos. Então, hoje nós vamos estudar sobre o começo das boas novas. Agora, antes de entrar no tema, o começo das boas novas, eu quero fazer uma breve revisão sobre o que nós fizemos nas últimas semanas. Você lembra da palestra O que acontece? Se você não lembra, eu te convido a ouvi-la novamente. E se você não a ouviu, eu te convido a ouvi-la. Você vai entender muitas coisas. Lá, na palestra, nós mostramos que foi a ignorância da palavra de Deus que nos colocou em conflitos, em problemas de relacionamentos. Foi a ignorância da palavra de Deus que nos colocou em uma bagunça. Nós não conhecemos, ou se conhecemos, nós só conhecemos parcialmente a vontade de Deus. E é isto, esta falta de conhecimento total da vontade de Deus para a nossa vida, porque nós sabemos que Deus tem um princípio para reger cada área da nossa vida. Deus tem os princípios espirituais, Deus tem os princípios psicológicos, Deus também tem as leis físicas para governar bem. E a ignorância destes princípios e a ignorância destas leis tem nos colocado em uma bagunça. Mas Deus, o grande Deus, o eterno Deus, Ele, desde a eternidade passada, tem a solução para os conflitos e problemas, como nós podemos ver em 2 Timóteo, capítulo 1, verso 9, parte B. 2 Timóteo 1, 9b. Essa graça nos foi dada em Cristo Jesus desde os tempos eternos. Mas eu confesso que não desenvolvemos completamente sobre Jesus Cristo, porque de acordo com a palavra de Deus, Jesus Cristo é a única esperança para arrumar a bagunça, para organizar toda a nossa vida, para pôr em ordem, para dar valores e sentidos significativos. Sim, Jesus Cristo é a única esperança em meio a toda essa bagunça em que nós nos encontramos. E aí nós vamos passando pela história. E então, em um certo tempo, chegou os anjos anunciando. Vamos ver Lucas 2, 10, 11. Lucas 2, 10 a 11.
Eis aqui vos trago novas de grande alegria, que será para todo o povo, pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo, o Senhor. E algum tempo depois, chega Marcos dando as boas novas, quando ele inicia o seu livro dizendo: princípio do Evangelho, boas novas, de Jesus Cristo, Filho de Deus. Aleluia! Aleluias! Glória a Deus nas maiores alturas, assim como disseram os anjos, porque chegou a redenção da humanidade. Esse versículo, princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus, não é meramente um tema, não é meramente uma introdução para o livro, mas nós podemos vê-lo como uma chave para o livro todo. Como dissemos na palestra passada, Austin Ferrari chama essas palavras iniciais de uma semente, da qual crescerão as sentenças seguintes. Isto é, a partir desta sentença, Jesus Cristo, o Filho de Deus, o Filho do homem, o princípio do Evangelho, o princípio das boas novas de Deus para o mundo. A partir desta expressão, todas as demais, todo o livro surge dela, vem dela, dá origem deste reconhecimento de quem Jesus é. Quando nós lemos a expressão princípio do Evangelho, isso nos dá a ideia de que o Evangelho de Marcos, que Marcos está iniciando o seu relato lá bem na fase inicial do ministério de Jesus Cristo. Vocês concordam comigo? Esse princípio que Marcos dá ao seu livro, nós podemos ver que a palavra de Deus em João Batista é considerada o começo da ação divina expressa plenamente na pessoa de Jesus Cristo. Nós vemos João Batista apresentando Jesus no cenário público e o identifica como o Filho de Deus, que também sabemos que ele é o Messias prometido para os judeus. Ele é o Cristo, o Filho do Deus vivo, como João declarou. Cristo é uma palavra grega equivalente ao hebraico ou aramaico Messias e significa ungido. Mas não é um ungido comum, é um ungido no sentido de que alguém foi escolhido por Deus para uma tarefa especial. Neste caso, para introduzir o reino de Deus na terra. Fica bem claro para nós que depois da expressão Filho de Deus, o que está por trás disso é para expressar a grandeza, a força da divindade de Jesus como Filho de Deus. Depois, em seguida, Marcos dá a entender que ele conhecia a profecia da vinda de Jesus. Ele conhecia o que Isaías disse.
Eis que eu envio ante a tua face o meu mensageiro que há de preparar o teu caminho. Vamos entender isto? Vamos entender? O eu, ele não aparece na sentença, não é verdade? Mas nós sabemos que ele é um sujeito oculto. Então, fica assim: eis que eu, Deus, envio ante a tua face o meu mensageiro. O meu também dá a ideia de Deus, mensageiro de Deus. E este mensageiro, nós agora já sabemos claramente quem ele é: João Batista, que há de preparar o teu caminho. Então, o que é esse preparo? O preparo do caminho do Senhor. O preparo do caminho do Senhor por parte do mensageiro representa a preparação do seu povo para a chegada de Jesus Cristo, seu Filho. Estar preparado significa terem se arrependido do pecado. Isso é bem demonstrado na forma do batismo de João. João batizava em água. Naquela época, antes de Jesus se batizar, já havia batismos, e os batismos eram batismos de purificação. E ali está João Batista batizando as pessoas, mas um batismo do arrependimento dos pecados. E ele os batizavam em água, como o sinal de purificação moral. Se vocês concordam, nós podemos até traduzir, nós podemos até interpretar da seguinte forma: o princípio do Evangelho foi João Batista, o batizador. Eu quero compartilhar com vocês uma curiosidade. Eu não sei quantos de vocês, assim como eu, ficava curioso ou ficava curiosa a respeito da palavra evangelho. Acredito que eu não entendia muito bem, embora houvesse as pessoas dito que evangelhos são boas novas. Mas eu não entendia. Evangelho, ficava evangelho. E então, estudando Marcos, lendo bastante, nós chegamos a entender claramente essa palavra, o significado dela. E me satisfez. E porque me satisfez, eu quero compartilhar com vocês como uma curiosidade. Por que uma curiosidade? Porque uma curiosidade é algo nato de nós. O ser humano tem desejo, tem vontade de conhecer, de conhecimento, de saber. Então vamos lá. Uma curiosidade a respeito do Evangelho. Olha, essa palavra Evangelho, ela já era usada no mundo antigo. E ela correu entre os gregos como a recompensa, entendeu? Então, entre os gregos, evangelho significava recompensa, e essa recompensa ela era dada a uma pessoa por trazer boas novas. Não é legal? Então, evangelho é uma recompensa dada a uma pessoa que levava boas novas. Isaías, ele trouxe o Evangelho. Ele trouxe para nós as boas novas. Ele trouxe uma mensagem de esperança.
ao povo que estava no exílio, mas ele também trouxe uma mensagem de esperança para nós, os que estávamos cativos, nós que estávamos escravos do pecado. Isaías 40, 2b a 3. Pagou por sua iniquidade e recebeu da mão do Senhor em dobro por todos os seus pecados. Uma voz clama: no deserto preparem o caminho para o Senhor. Façam no deserto um caminho reto para o nosso Deus. Isaías, ele previu o fim do exílio do cativeiro. Ele previu a volta à terra, a sua terra natal. Isaías previu um novo tempo para todas as pessoas, para todas as nações, em todas as épocas, em todos os tempos. Sim, Isaías trouxe a mensagem de que Jesus Cristo é a única esperança. Isaías anunciou que um mensageiro viria, um arauto do Senhor, o arauto das boas novas. Ele viria para predizer os acontecimentos a respeito da vida do Messias. Então, o mensageiro, nós já sabemos, João Batista, o arauto das boas novas, para anunciar Jesus Cristo como o Filho de Deus, como o enviado de Deus, como o Messias. Quando a palavra evangelho foi aplicada à ação de Deus em Jesus Cristo, seu Filho, isso significava que a vitória decisiva e a muito esperada sobre os inimigos de Deus havia sido realizada. Sim, a ação de Deus, antes dos tempos eternos, na pessoa do seu Filho, já vinha com esse peso de vitória. E não era uma vitória parcial, mas uma vitória decisiva, há muito tempo esperada e agora manifestada aqui na terra, na pessoa de Jesus, o Filho do Homem. Jesus Cristo, o Filho de Deus, a esperança de Israel e para as nações havia raiado. Jesus Cristo, o Filho de Deus, o Todo-Poderoso, que realizou todas as curas e milagres pelo poder que vinha do seu Pai, pela vontade do seu Pai, como ele mesmo disse, que ele fazia, e as obras que ele fazia era a vontade do seu Pai. Mas também Jesus Cristo, Filho do Homem, que foi a promessa que Deus fez para toda a humanidade, de que ele enviaria a semente e que a semente esmagaria a cabeça de Satanás. E nós sabemos que esse esmagar a cabeça de Satanás apontava para a cruz. Sim, a esperança para as nações havia raiado nos tempos de Marcos. As boas novas eram que Deus havia visitado o mundo em Jesus Cristo. Deus se fez um de nós e habitou conosco e habita em nós, para derrotar os inimigos, para derrotar o poder do mal e estabelecer o seu reino. Sim,
em Jesus Cristo foi inaugurado o reino de Deus. Ao estudarmos Marcos, nós vimos que há um confronto dos impérios, um confronto dos reinos. É de duvidar, sim, é de duvidar que o cristão romano da época do imperador Nero tivesse sequer sonhado chamar qualquer coisa daquele período de boas novas. Sim, e nós que conhecemos a história sabemos que aquele foi a era das trevas, a era que não se havia boas novas, nem para o judeu e nem para ninguém, para nenhum povo. O contraste entre as boas novas da salvação de Deus em Jesus Cristo e as boas novas ou benefícios do império devia ser gritante. Porque quais seriam as boas novas do Império Romano? Quais foram as boas notícias que ele anunciou ao mundo? A não ser a pavimentação ou o calçamento, melhor dizendo, das estradas. O Império Romano, ele calçou as estradas e eu acredito que esse calçamento facilitou o transporte, facilitou também os transeuntes ir e vir, facilitou para que Jesus Cristo e os discípulos andassem com mais leveza aqui na terra. Eu creio que esta foi uma das boas novas do Império Romano. Mas em comparação às boas novas da salvação do reino de Deus, não existe comparação. Pois essas boas novas, ela atingiu a todos os povos, a todas as épocas da humanidade, desde o seu início até o seu final. Sim, pois Jesus Cristo veio para pôr fim à inimizade que havia entre Deus e o homem. Jesus Cristo veio para pôr fim a não somente a inimizade, mas também a separação. Como vimos, Marcos, ele, em particular, era aplicado à vida de Jesus, à obra de Jesus. Ele é um livro bem imediatista. Imediatamente, logo, assim que. Isso para mostrar que Jesus, o reino de Deus, também era realizado por obras, mas boas obras. E essas obras, elas eram realizadas no mesmo instante do pronunciar da vontade de Deus. Elas aconteciam. Então, é um contraste também das boas novas do Império Romano e do Reino de Deus. Para Marcos, o Filho de Deus descreve essencialmente quem é Jesus. E quem é Jesus? Jesus é o verdadeiro Salvador. Jesus é o verdadeiro libertador. Jesus é a verdade. Essa verdade a quem nós precisamos ouvir. Sim, Jesus é a verdade que nós precisamos dar ouvido. Sim, Jesus é a verdade que nós precisamos ouvir. Nós precisamos ouvir porque só assim nós conseguiremos sair da bagunça em que nos encontramos
E é nele que podemos organizar a nossa vida e poderemos declarar que Jesus Cristo, o Filho de Deus, é a única esperança. Você crê nisso? Você quer que a sua vida seja organizada? Você quer ter o seu relacionamento restabelecido com Deus? Você quer deixar de ser inimigo de Deus, inimiga de Deus? Você quer deixar de estar separado de Deus para estar unido nele, para ser chamado filho do Altíssimo, amigo do Eterno? Então você precisa de Jesus. Você precisa crer e receber esta esperança, esta única esperança que é Jesus. Entregue a sua vida. Vá a Ele e diga: Senhor, eu me encontro nessa bagunça. Senhor, olha para mim como eu estou. Senhor, me ajuda. E com certeza você, como aquela mulher, será perdoado. Assim como aquele cego, você voltará a ver. Assim como o paralítico, você conseguirá se levantar e andar. Vamos orar? Pai, quero te agradecer porque as boas novas, elas ecoam até hoje, desde a eternidade, chegou até nós. Sim, Senhor, nós recebemos as boas novas e nós também acolhemos as boas novas, as tuas boas novas, de que Jesus Cristo, o Filho de Deus, o Filho do homem, veio para não apenas iniciar o seu reino aqui na terra, mas ser o nosso Salvador. O Salvador da condenação eterna, o Salvador da nossa escravidão, o Salvador da bagunça que nós nos colocamos, aquele que trouxe a vida, aquele que deu a vida no lugar da morte. Eu quero, Senhor, junto com os meus irmãos, agradecer por Jesus. E também quero te agradecer, ó Cristo, porque naquele momento ali no Getsêmani, o Senhor podia ter desistido. O Senhor poderia. Quando o Senhor disse, se for possível, passa de mim este cálice. O Senhor poderia ter naquela hora desistido de bebê-lo. Mas Deus confiou em ti, porque Ele sabia que o Senhor não deixaria de beber, que o Senhor iria beber até a última gota e assim resolver para nós este problema tão sério da inimizade com Deus, da separação. O Senhor veio trocar a morte pela vida. Eu te agradeço, Cristo. Eu te agradeço por cada gota do seu sangue que foi derramado a meu favor, a favor da humanidade. E também agradeço, Deus, porque o Senhor, na sua infinita misericórdia e graça, aceitou o sacrifício vicário de Cristo, porque o Senhor se deu por satisfeito. Obrigada, Deus. E ajuda-nos, Senhor Espírito Santo, a viver em aliança com Deus. Que nós nunca venhamos a quebrar esta aliança, Senhor. Ajuda-nos, fortaleça-nos quando os dias forem maus, para que nós não venhamos a negá-lo.
Nós queremos, Senhor, viver de um modo digno de sermos chamados teus filhos. Eu oro em nome de Jesus. Amém.